A Bíblia comigo, me dá a sua atenção de presente. Ontem nós começamos a palavra muito tarde e como é um dia atrás do outro, a gente precisa ser prudente também, senão a gente não dá conta, é muitos horários. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Aleluia! Me dá de presente a sua atenção. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. João capítulo 1 e o versículo de número 6 diz assim: amém, amém. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra hoje aqui e me saltou esse texto, testemunhas da luz. Estende a mão para cá, me abençoa. Ora por nós, irmãos. Tem sido dias intensos aqui de oração, de jejum, de primícias. E primícias é isso, não é para promover pedintes, é para promover doadores, um dando presentes para o outro. Abençoa a minha vida, ora por mim. Sim, Senhor, obrigado. Sim, Senhor, obrigado. Sim, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Irmão, ser testemunha da luz, para ser testemunha de luz tem que estar brilhando. E tem que estar iluminado. Tem que estar aceso. Para testemunhar de uma coisa que você não experimentou é muito difícil. É muito difícil você falar de uma coisa que você não entendeu. É muito difícil você propagar um evangelho que ainda não afetou você. O evangelho é uma coisa tremenda, porque à medida que você vai andando no evangelho, você vai crescendo em Deus. E ser testemunha de luz não é fácil. E o próprio Senhor diz, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ou seja, eles vão ver o que você está fazendo, mas a glória não é sua. Você está me entendendo? Eles vão ver o que você está fazendo, mas a glória não é sua. Eles têm que ver a sua luz para glorificar o Pai que está no céu. E brilhe a vossa luz diante dos homens. E não se esconde uma lâmpada, diz a Bíblia, debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto, para que ilumine todos os que estão na casa. Essa palavra iluminar, ela vem da palavra esclarecer. Iluminar não é só acender uma luz, irmãos. É trazer clareza, é trazer esclarecimento, é deixar claro, é deixar palpável, acessível a todos. Jesus é a luz do mundo. E quando nós somos chamados para dar testemunha, como eu disse ontem, antes de ontem e anteontem, como a gente diz, o mundo conhece a tua fama, mas só Deus conhece as tuas obras. Deus conhece, além das tuas obras, Ele conhece a intenção com a que você faz. Deus não só conhece o que você faz, mas por que você faz, as intenções que você faz. Então a nossa consciência é um negócio incrível, porque se você mentir para a sua consciência daqui a pouco está mentindo para você também. E tem gente que, irmão, que mente tanto que daqui a pouco ele mesmo está acreditando na mentira que ele mesmo criou. Fica tão convicto, fica uma prisão tão grande.
E quando a Bíblia diz que é para mim testemunhar da luz, quando a gente pensa em luz, né, que a gente está aqui na terra, a gente pensa diretamente, já olha para o que é que ilumina a terra. É o sol, é ou não é? Só que se nós formos estudar sobre o sol, você vai ver que o sol, ele foi feito para governar a terra. Porque Deus disse no primeiro dia, haja luz, e ageu não houve. Deus disse, haja luz, e houve luz. E o sol, Deus só criou no quarto dia, e já havia luz no primeiro dia. Então não é o sol que ilumina o dia, é a palavra de Deus. Porque ele disse, haja luz, e houve luz no primeiro dia. E no quarto dia que ele fez o sol, e já havia luz no primeiro. Então você tem que discernir a luz do sol e a luz da palavra. Tem gente que anda debaixo da luz do sol, mas não anda na luz das escrituras. Isso é tão interessante, irmãos, que talvez seja uma grande confusão, né? Abra comigo Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Deixa a sua Bíblia aberta, me dá de presente a sua atenção. Aleluia, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 1, aleluia, e o versículo de número 9. Glória a Jesus. Vamos ler o versículo 8 para entender o 9. Eclesiastes 1, 8. Todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se fartam de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Agora você tem que entender o que está debaixo do sol e o que está debaixo da luz. Porque quando você diz que não há nada novo debaixo do sol, você tem que discernir nas escrituras, porque as escrituras dizem que Deus faz nova todas as coisas. Então peraí, Deus está dizendo que faz nova todas as coisas, e na própria Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. Só que quem anda debaixo do sol é uma coisa, quem anda debaixo da luz é outra, irmão. Porque o sol ele ilumina o homem natural, né? O sol ilumina o homem natural, não o homem espiritual. Não há nada novo debaixo do sol, mas eu não ando debaixo do sistema do sol, eu ando debaixo do governo da luz. Porque andar debaixo do sol é canseiro, enfado, está aqui, não há nada novo, é cansaço, é enfado, é um dia após o outro. Você não tem prazer na vida, você não tem prazer no dia, é cansaço, é enfado. A Bíblia diz que é assim, mas quando eu ando com Jesus, não. Eu estou debaixo da luz, eu não estou debaixo dessa cultura, desse sistema do sol. E ele é a luz do mundo. O sol, irmão, para você ter uma ideia, vai estudar sobre o sol, você vai aprender uma coisa, que o sol foi o primeiro ídolo a ser adorado no mundo. E debaixo do sol só há canseiro e enfado. Mas quem vive na luz vive em novidade de vida, porque vive na revelação da palavra. A palavra ilumina você. Amém? A palavra ilumina você para viver coisas novas. Você vive debaixo de novidade de vida. Agora não espere viver debaixo de novidade de vida se você vive debaixo do sistema do sol. O que é que diz? Bota ali Apocalipse 21. É 21, 23. Eu acho que é 23. Bota aí, Apocalipse 21, 23. Para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 21, 23. Aleluia. Glória a Deus. Naquela tradução boa, tá, irmão? Na tradução boa. Que luta, né, irmão? Não vai, né? Ora aí, né, irmão? Então tá, vamos lá. Abre a sua Bíblia então. Glória a Deus. Um dia vai dar certo. Apocalipse 21 e o versículo de número 23. Agora também não quero. A Nova Jerusalém, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua
candeia. Bota o 22, o versículo 22. Bota, querido. As nações andarão em sua luz e os... Não me atribula não, filho. Não, eu não quero mais. Apocalipse 21, 22 diz assim: nela, não 21, é 22, 23, né? Você vai deixar aqui, não vai tirar mais? (21, 22) de Apocalipse. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 23: a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você está me entendendo? Versículo 24: as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Irmão, essa é a glória eterna. Na Nova Jerusalém não terá sol, porque Ele é que ilumina. Você está me entendendo? Então, quando eu chegar na Nova Jerusalém, não, você não precisa chegar lá para viver o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus habitando em você passa a ser a sua luz. Você não vive mais debaixo do sistema do sol. E se você vive na luz de Cristo, não pode haver canseira e enfado na sua fé, meu irmão. Não pode haver canseira e enfado, não pode haver desânimo na sua fé. Se eu ando debaixo da luz que é Cristo, irmãos, eu não ando debaixo do sistema, ok, eu trabalho, chego cansado em casa, mas a minha fé não pode esmorecer por causa do meu cansaço. Amém? Porque debaixo do sistema do sol é canseira e enfado. Presta atenção em mim aqui, gente. Debaixo do sol é canseira e enfado. Mas se você vive debaixo da luz de Cristo, você não pode ser um crente desanimado. Você tem que discernir que luz está iluminando o seu caminho, iluminando a sua vida, iluminando a sua mente. Irmãos, entenda isso. Andar no sistema de Deus, no sistema de Cristo, é diferente de andar no sistema desse mundo. Embora você está no mundo, embora você é um ser humano que tem dor, fome e sede, Deus, quando criou você, Ele não criou você. Você é um ser espiritual que tem uma alma e habita num corpo, mas Deus te fez um ser psicológico, um ser biológico. Deus te fez um ser sociológico. Ou seja, você é biológico, você tem sede, fome, frio, você sente dor, você sente alegria, porque você é biológico, você tem que comer e beber. Vamos tomar água. Você é psicológico porque você tem emoções, desejos, vontades, sentimentos. Você é um ser sociológico porque você vive no meio de gente, e os relacionamentos é que curam você. Mas eu vejo às vezes alguns cristãos, eles acham que são só espirituais, são alienados do mundo, são alienados, não andam perto de ninguém, não comungam com mais ninguém, não sentam com mais ninguém, escondem os seus sentimentos. Se há 20 anos atrás você dissesse que um crente ia no psicólogo, ele estava endemoniado, porque ele não podia ir no psicólogo. Se há 20 anos atrás um crente precisasse ir num psiquiatra, ele estava aí ele estava não só endemoniado, estava no inferno já. Por quê? Porque o doente, quando você tem problema cardiovascular, você vai num cardiologista, você vai no otorrino, você vai no especialista. Porque quando você está com problemas na alma, você não pode procurar alguém que pode te aconselhar, te ajudar, principalmente se é alguém que serve a Cristo, que pode tocar no seu espírito, na sua alma. Você está me entendendo? Porque nós vivemos alienados do mundo, quando nós não entendemos que Deus nos colocou no mundo para transformar o mundo. Mas eu não posso transformar o mundo andando debaixo do sol, irmão. Eu vou ficar mais cansado do que quem está no mundo.
Porque quem está no mundo não tem que lidar com o reino dos céus, eu tenho que lidar com os dois reinos, o reino dos céus e o reino das trevas. Então, irmãos, se eu vou viver com Cristo, eu preciso entender que a justiça de Deus é diferente da justiça deste mundo. Irmão, o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele usava uma roupa de linho fino, para quê? Para não suar. Ele ia levar o sangue do cordeiro, ele colocava uma vestimenta de linho fino para não suar. Porque com Deus é inspiração, não é só transpiração. Não é só o serviço que impressiona Deus, o que impressiona Deus é a minha paixão pelo que eu faço. Amém? Amém? Então, você ia entrar o sangue do sangue, você levava o sangue no Santo dos Santos, você não podia suar, não podia pingar uma gota de suor, mas de lágrima podia. Você não podia suar, mas chorar podia. A lágrima você podia deixar, a paixão você podia deixar pingando ali. E quando o homem cai, qual foi o recado de Deus para Adão? Do suor do teu rosto comerás. Você está me entendendo? A diferença de servir a Deus, o sistema, e servir o projeto de Deus. Amém? Tem coisas, irmãos, que Deus quer revelar para a gente. Tem coisas que Deus quer trazer para a gente. Só que nós vivemos alienados. Muitos aceitam Jesus, servem a Cristo, não tem medo de andar com gente, tem medo de estar perto das pessoas, porque elas não comungam da mesma fé, porque elas não comungam na mesma igreja, porque elas não fazem parte da mesma comunidade. Irmãos, Deus tem tantas coisas para nos mostrar. O que Deus está esperando é que a gente se liberte de quem? Mas eu estou liberto de Satanás. Você tem que ser livre de você mesmo. Talvez a maior libertação que nós precisamos ser livres é das nossas ideologias, das nossas esquisitices, da nossa cultura evangeliquez. Talvez nós precisamos ser livres da nossa cultura evangeliquez. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Esse texto aqui me pega, porque Paulo está tentando explicar algumas coisas para os coríntios. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 3, 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com um alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro dizendo, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros das quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Pelo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores, e vós sois lavouras de Deus, edifícios de Deus. Sabe o que é ser cooperador? É você se enganjar numa obra que já está funcionando. Ser cooperador é você botar a mão em algo que já está na ativa. Então não é Deus que me usa. Deus quer fazer alguma coisa, Ele me usa. Não, Deus me deu um chamado. Você sabia que Deus me deu um chamado? Deus, eu tenho um chamado. Eu não tenho um chamado, é o chamado que me tem. Porque o chamado não é meu, sou eu que sou do chamado. Porque se eu achar que o chamado é meu, eu acho também que eu posso fazer como eu quero. Mas se eu entendo que eu sou do chamado,
Eu sei que esse chamado já tem um propósito, tem um alvo, tem um destino, tem um desenvolvimento, tem uma forma de fazer. Então eu preciso deixar a minha vida, deixar o sistema que eu ando, que me cansa, que me enfada, que me irrita, que me angustia, que me deixa cabisbaixo, e eu preciso entrar na luz de Cristo. Amém? Para que quando as pessoas olharem para aquilo que eu estou fazendo, elas glorifiquem o Pai que está no céu. E se elas ainda não me reconhecerem por isso, não pode me angustiar, porque quando você faz a obra de Deus buscando o reconhecimento, você já recebeu o seu galardão. É o reconhecimento das pessoas, é uma batidinha nas costas, é uma foto no final do culto. Não, isso não é galardão. Galardão é a obra que está imprimida nos céus, que você está fazendo aqui diariamente na terra. Aleluia, alguém está me entendendo? E Paulo está dizendo aos coríntios: vocês são carnais. Aí quando eu penso assim, carnal? Poxa, então eu sou imoral, sou isso, sou aquilo. Irmãos, carnais, ele diz assim: vocês são carnais ainda. Ou seja, ainda são carnais. Ainda. Ele não fechou o parágrafo. Ele não botou um ponto final. Ele está dizendo, vocês são carnais. Ele está dizendo, vocês são carnais ainda, vírgula. Sabe o que ele está dizendo? Você pode crescer, você pode sair desse lugar, você pode mudar de vida. Não coloque um ponto final onde Deus colocou só uma vírgula. Não coloque um ponto de conclusão onde Deus ainda não acabou. Por isso você não tem o direito de julgar ninguém, porque ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine a obra. Quando alguém disse para Jesus, bom mestre, ele disse, por que você me chama de bom? Bom é um só, o meu Pai que está no céu, porque ele já terminou a obra. Jesus ainda não tinha chegado na cruz. Para Deus só é bom o que termina bem, não é o que começa bem. Deus já tinha terminado, porque ele faz o fim desde o começo. Então para ele já acabou, ele já fez, está pronto. Por isso ninguém é bom e ninguém é ruim. Não é você que define quem é bom e quem é ruim. Quando Paulo diz, vocês sois carnais ainda, sabe o que ele está dizendo no original? Vocês ainda são crente maturo. Porque você, quando fala carnal, você pensa, carnal é o meu vizinho que é ímpio. Carnal é o meu vizinho que é espírita, que é católico, que é isso, que é... Não. Sabe quem é o carnal? No texto aqui, carnal é o imaturo, que ainda não maturou. Carnal é o crente maturo. Por quê? Porque ele ainda é escravo da carne. Embora ele já aceitou Jesus, ele foi batizado, embora ele já toma ceia, embora ele já dá o dízimo, mas ele ainda é imaturo nas suas reações, nas suas decisões, nos seus avanços. Porque ele ainda é escravo da carne. Pastor, eu posso ser escravo da carne mesmo sendo salvo? Pode. Cristo já nasceu em você, mas pode ser que ele ainda não está formado em você. Como assim? Eu já aceitei Jesus, o Senhor está dizendo que eu ainda posso ser carnal? Mas ele já nasceu em mim, ele já nasceu, mas ainda não foi formado. Até que Cristo seja formado em vós. Cristo precisa ser formado. Você não é formado pelo serviço. Aí sabe o que é que o cara faz? Ele aceita Jesus. No outro dia, ele quer vir para o louvor da igreja. No outro dia, ele quer fazer a obra. Porque Deus me chamou, pastor, já aceitei Jesus. Cristo, nascer de novo. Você nasceu de novo, mas você precisa ser formado. Cristo precisa ser formado em você. Agora, e você não é formado pelo serviço, você é formado pela filiação. Amém? Amém? Você ainda é um filhinho, é um recém-nascido, você ainda não tem o caráter do pai, mas já é filho, mas é ruios, não é técnicos, ou seja, não tem maturidade ainda para representar o pai. Pastor, mas eu estou trabalhando para o meu pai, para Jesus, eu sei. A criancinha que está aprendendo a falar, ela chama pai. E quando uma criancinha está no colinho do pai, e ela faz xixi no colo do pai, o pai acha engraçado. Olha aqui.
Mas se um filho de 20 anos baixar as calças e fazer xixi no pai, é desrespeito. Você está entendendo como Deus trabalha com você? Por isso que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto só nascemos, mas não fomos formados, pode fazer xixi no colo do pai. Mas chega uma idade que você não pode mais, irmão. Chega uma idade na vida cristã que acabou, meu filho. Deus não tem que mais trocar suas fraldas, tirar a chupetinha, passar no melzinho para você, dona Naná. Olha que o negócio tem que tirar a cinta, irmão. O negócio tem que... É ou não é? É ou não é? Às vezes, quando a irmã ganha neném, não é? A irmã ganha neném, daí vai todo mundo lá visitar. As pessoas pegam o bebê no colo, irmão, e dizem assim: ai, que parecido com o pai. Irmão, tem cara de joelho, um recém-nascido, você diz que é parecido com o pai. Ele pode até ter os traços, mas ele ainda não é parecido, porque ele não tem o mesmo caráter, ele não tem ainda a mesma dignidade. À medida que ele vai crescendo, você vai percebendo que a personalidade dele ele vai absorvendo a personalidade da casa. Então, querido, não tente ser formado filho de Deus pelo serviço. Você é formado pela filiação. Pastor, você está dizendo que o meu serviço não é importante? Não, não estou dizendo isso. Resultados são importantes, mas não são a base do seu futuro. A base do seu futuro é filiação. E se você estabelecer a sua vida na base certa, certamente você vai dar resultado. Não é o resultado que te aprova, o que te aprova é estar na base correta. E a base correta vai te trazer resultados poderosos. Tem muita gente que está dando resultado, mas não está dando fruto. E somos medidos pelo resultado. Então, querido, aprenda a separar a filiação do serviço. Porque se você vive só para o serviço, você pode ferir a filiação. Como assim, pastor? Irmão, um filho corre para o pai e diz: pai, me dá minha herança, estou indo embora, não quero ficar aqui não, é muito ruim. Pegou a parte que era dele e foi para a zoeira. Gastou tudo com meretriz. Depois ele queria comer com os porcos, ninguém dava comida para ele, nem os porcos deixavam ele comer junto. E lá no curral ele lembra de um homem que ama ele. Ele diz: puxa, estou lembrando do meu pai. Na casa do meu pai todo mundo comia bem, todo mundo passava bem. E aí ele volta para casa. Ele começa a ensaiar no caminho. Eu vou chegar lá e vou dizer: pai, perdão, pai, perdão, pai, perdão. Pai, me trata aí como um empregado, me bota a fazer uma coisa aí que o senhor quiser, me bota a trabalhar. E o filho que estava em casa, quando chegou e viu que o pai recebeu, abraçou, colocou um anel na mão, perdoou, ainda mandou fazer a festa, matar o melhor boi da fazenda, o anel de formatura da família que vem passando de geração em geração, ele vai e bota no dedo do filho, manda dar sandália nova. O filho chega e diz: o que está aí? Tem um irmão que voltou. Aquele vagabundo, é aquele. E está aí, rapaz. E ele fica zangado. O pai tem que sair da festa que está celebrando, porque tem irmão às vezes mais velho que não aceita o perdão do irmão mais novo. Tem irmão que está tanto tempo na igreja que quando algum irmão peca e se arrepende, o irmão mais velho não aceita. Ele diz: estou nessa igreja há 30 anos, nunca fui honrado. Nunca fui honrado, agora chega esse infeliz aí, está sendo honrado. Chega esse Zé Ruela aí, já senta na janela. Até rimou, Zé Ruela senta na janela. E ele disse: sabe o que ele disse? Sabe qual é a defesa dele? pai, eu sempre te servi, eu sempre trabalhei para você, e tu nunca me desse nenhum cabrito. O pai disse: é só um cabrito que você queria? Quer dizer que você está me servindo por um cabrito? Como esse desgraçado desse cabrito? Pega. Tem gente que está na igreja, irmão, só pelo cabrito. Ele quer o cabrito. Aí eu pergunto para você: quem é que tinha mais noção de paternidade?
É o irmão que foi para a zoeira ou o irmão que servia? Não vai para a zoeira para você ter noção de... Vigia aí. O que eu aprendo aqui? Claro que esse texto está falando de Israel, está falando dos gentios de Israel, né? Jesus estava explicando que Israel, embora era a tribo, era a nação da promessa, os gentios que chegaram depois tinham mais facilidade para entrar do que o próprio Israel, que servia a Deus, porque servia a Deus, mas não tinha noção de paternidade. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio começar uma religião, Jesus veio mostrar o Pai. Por isso que religião, toda religião tem um Deus, mas Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode mostrar um Pai para você. Nenhuma religião tem um Pai para dar. Jesus tem. Jesus tem um Pai para mostrar para você. Então, por favor, não viva pelo serviço, porque quem vive pelo serviço vive pelo ter e não pelo ser. Irmão, para ter sem ser é muito fácil. É muito fácil uma pessoa ter sem ser. É só ela obedecer, é só ela fazer o que o diabo disse para Jesus: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos. Ter sem ser é fácil, é só se dobrar diante do diabo. Ter sem ser é muito fácil, é só fazer o que o diabo está oferecendo. Então o pastor Luiz vai falar uma coisa para você. Irmão, eu sou um cara que eu tenho uma ideia a cada 10 minutos. É verdade. Eu sei que tem crente é assim, eu tenho uma ideia a cada 10 minutos. Eu acho que o Felipe tem uma ideia a cada 5. O Ulisses, então, nem se fala. Pastor Ulisses, né? A cabeça maior pensa mais, né? Pastor Ulisses tem uma ideia, você vai falar do negócio, polícia, ele já comprou, ele já vendeu, ele já foi, já está longe, né? Louvado. Eu fico imaginando o Ulisses rico. Esse dia que estava falando: Senhor, não sei porque que o Senhor me dá bom gosto, já que o Senhor não vai me dar dinheiro, então por que o Senhor não me dá bom gosto? Mas ideia não falta. Mas deixa o pastor Luiz levantar a mão, com a sua mão levantada, e te dizer uma coisa boa: se concentre em ser obediente e não só ser criativo, porque você cria muita coisa que pode estar fora da vontade de Deus. Então se concentre em ser obediente, em vez de se concentrar em ser criativo. Se concentre primeiro em ser obediente, porque, irmão, um homem obediente, a criatividade virá. Mas hoje a criatividade está em ascensão, mas é uma criatividade que não está ligada a nenhum tipo de obediência. Então, querido, porque nós estamos vivendo em tempo de competitividade. É competitivo? Competitivo. Oh, aleluia. Nós estamos vivendo em tempos de competição. Peguei você. Nós estamos vivendo em tempo de competição, onde quem é mais criativo vence primeiro. Mas nem sempre quem é mais criativo é mais obediente. Seja obediente. Irmão, ideia eu tenho a cada 10 minutos. Se eu mostrar um caderno que eu tenho lá, é o caderno da loucura. Todo mundo tem um caderno da loucura. Eu tenho o meu caderno da loucura. Não. Hã? Como é que é o nome dessa palavra aí? Caderno do quê? Das elucubrações. Elucubrações. Puxa vida, elucubrações. Então, nós estamos vivendo em tempo de competitividade. E quem é mais criativo, mais se sobressai. Mas nós fomos chamados para cooperar com o que Ele faz, não para competir. Então, antes de ser criativo, eu preciso ser obediente. Eu preciso obedecer a Cristo. E se eu obedecer a Cristo, eu te garanto, Ele vai te dar coisas que ninguém nunca criou. Ele vai te dar ideias, e essas ideias não vão desconectar você dele.
Essas ideias, elas vão fluir debaixo de unção. Sabe por que elas vão ter unção? Porque é o Senhor que vai estar te dando as ideias. Quando é o Senhor que faz, irmão, não há competição. É o Senhor que faz. Se o Senhor quiser levantar Davi, Ele levanta. Se o Senhor quiser levantar Abraão, Ele levanta. Amém? Sara, Rebeca, Raquel, as 3 mulheres eram estéreis, e para todas as 3 a palavra era a mesma: de ti farei uma grande nação. Você está me entendendo? A sua criatividade não coopera com Ele. Então muitos de vocês têm que parar de criar e voltar a obedecer, e respeitar o processo de Deus. Não faz sentido em propor suas próprias ideias se elas não fazem sentido no propósito de Deus. Sabe o que é que vai prevalecer na sua vida? O conselho de Deus. O conselho de Deus. Agora, pastor, mas então que culpa eu tenho de ser criativo? Não tem culpa nenhuma. Só que a sua criatividade precisa ser remida na obediência, porque há um tempo certo para todas as coisas. Sabe por que tem muita canseira e enfado debaixo do sol? Porque tem muita gente debaixo do sol, mas as suas elucubrações, a naga súbia, não estão debaixo da luz divina. Não é Deus que está iluminando a sua mente. Por isso que ele diz: haja em vós a mente de Cristo. Uma mente que elucubra. Ah, meu Pai, você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A revelação, irmão, toda criatividade tem que estar batizada de revelação, e a revelação tem que estar dependente da obediência, tem que estar conectada com a obediência. E eu vou te falar, essa obediência tem que ser imediata. Eu não posso escolher o que eu obedeço, eu tenho que obedecer. Não faz sentido eu propor minhas ideias se elas não fazem sentido para Deus. E no tempo de competição que nós vivemos, quem é mais criativo se sobressai. É por isso que a gente contrata quem dá resultado. Por isso que a gente vive contratando só quem dá resultado. Mas Deus celebra homens que ainda não deram resultado. Deus chama todo mundo que ainda não deu nada para ninguém, não deu resultado nenhum. Todo mundo que Deus chama não deu nada, não deu certo. A maioria das pessoas que Deus chama não deu certo, porque Deus celebra você antes de você dar resultados. Então, fique esperto para pessoas que só celebram você depois dos resultados, porque é bem provável que elas podem estar celebrando os seus resultados e não você. Pegou isso no seu espírito? Diga comigo: obediência imediata. Abra comigo Tiago, capítulo 1. Aleluia. Diga comigo: obediência imediata. Diga: obediência radical. Vamos lá, irmãos, é isso aí. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz assim, ó: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem natural que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e dá liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Seja praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a si mesmo. Obediência radical, obediência imediata. Eu não posso negociar para obedecer, eu tenho que obedecer. Irmãos, obediência radical é entender a ordem em toda a sua extensão. Obediência radical e imediata é entender a ordem em toda a sua extensão. Não há negócio na obediência. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O vosso não da boca tem que ser o não do coração. O vosso sim da boca tem que ser o sim do coração. Entender a vontade de Deus.
A vontade de Deus, ela precisa ser entendida. E quando às vezes eu estou estudando a vontade de Deus. Como é que você estuda a vontade de Deus, cara? É uma loucura. Deixa eu te falar. Para mim tem duas vontades de Deus. Deus tem duas vontades? Tem. Tem a vontade absoluta, inegociável, mas também a vontade do momento, aquela vontade do momento. A vontade absoluta qual é? Honra teu pai e tua mãe. Aí lá em Marcos capítulo 3, versículo 31 e 35, Jesus está ensinando, sentado, um monte de gente sentado na frente dele, ele ensinando. De repente chega um discípulo e diz assim: tua mãe chegou aí, teu pai, tua família chegou aí, teus irmãos. Ele disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos são todo aquele que faz a vontade de Deus. Quando você lê isso, você pensa: Jesus está desonrando a família. Não, mas aquele momento, a vontade absoluta é honrar o pai e a mãe, mas aquele momento havia uma vontade para aquele momento, que era que as pessoas se assentassem e ouvissem a palavra. Então a vontade absoluta é honra teu pai e tua mãe, honra tua casa, honra tua família, honra tua esposa, honra teus filhos. Mas tem uma vontade de momento que Deus diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, sabe o que Deus está falando? Peraí, como é que eu entro nessa confusão? Porque uma hora ele manda honrar, outra hora ele diz que eu tenho que deixar. Você precisa entender a vontade absoluta. Eu vou honrar sempre. Meu pai pode ser um bêbado, pode ser um viciado em drogas, meu pai pode estar preso, meu pai pode estar onde for, meu pai pode ser quem for. Eu vou beijar a mão dele e vou dizer: bênção, meu pai, porque essa é a vontade absoluta de Deus. Mas eu não posso comungar com aquilo que meu pai faz e acredita. Então agora eu entro na vontade momentânea de Deus, que diz para mim: deixa isso. Você está me entendendo? Talvez essa seja a grande confusão de comportamento cristão. Porque a mesma Bíblia que me diz honra, é a mesma Bíblia que me diz deixa. Deixar não é abandonar e ir para outro lugar, viu, irmão? Deixar não é isso. Deixar é dizer assim: se eu tiver que fazer alguma coisa com você, você tem que deixar todo mundo, é só nós dois. Pegou? Pegou aqui? Amém? Nós não podemos mais ser cristão de vida comum, querido. Vida comum você tem que entender que vida simples é uma coisa, vida comum é outra. Eu sou um cristão de vida simples, mas não sou comum, porque a minha simplicidade é complexa. Ela é tão simples, tão acessível a todos, mas ela é tão complexa que às vezes é tão difícil de entender. Eu até tenho uma mensagem no YouTube que chama Simplicidade Complexa, porque ao mesmo tempo que é tão simples, tão acessível, tão palpável, às vezes parece que é tão difícil, é tão profundo, é um evangelho tão profundo. Hoje de manhã nós estávamos aqui no turno de oração, eu cheguei aqui umas 10h30, saí umas 3h30 da tarde. Cara, a gente não para, você mergulha nas escrituras, o negócio é violento demais, você fica doido. De vez em quando tem uns rompantes, eu tenho que sair, vou lá fora, dou uma corrida, volto, porque o negócio é forte. Por que vai ficando forte? Porque a gente está aqui desde segunda-feira, mergulhado. Começou a primícia no sábado, a gente está mergulhado toda noite. Amém? Toda noite. Alguém criou aqui algum movimento emocional para você dar o seu tênis? Alguém criou algum movimento emocional para você dar o seu carro? Não, é porque Deus deu uma revelação no seu coração. E ninguém consegue lutar com as revelações de Deus, irmãos. Quem está aberto para uma revelação de Deus, está aberto, cara. Não tem jeito, você não consegue segurar. Você está aberto para uma revelação de Deus, você está entendendo que agora você está debaixo de uma ordem absoluta. Então ninguém está criando motivações carnais para você fazer alguma coisa. Não, é porque o ambiente vai sendo movido. Então nós precisamos entender isso. Pastor, mas eu amo Jesus. Irmãos, o seu amor por Jesus, ele tem que ser manifesto na sua obediência.
O seu amor por Jesus tem que ser manifesto na sua obediência. Como assim, pastor? Eu amo, mas é difícil demais obedecer. Então você não ama ainda o suficiente. Você gosta muito, você tem muita vontade, mas você ainda não ama o suficiente. Irmãos, olha o que diz João capítulo 14, Evangelho segundo escreveu João, meu querido. Oh, aleluia. João capítulo 14, aleluia. João capítulo 14 e o versículo de número 15. Meu irmão, isso é a afirmação mais poderosa de Jesus para mim. Eu vou repetir, é a afirmação mais poderosa de Jesus. João 14, versículo de número 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Essa para mim é a afirmação mais poderosa. Olha o que diz o 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que estejais convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita em vós, e Ele estará convosco. Não vos deixarei órfãos, virei para vós ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e eu vou vir, vou me revelar para ele. E quanto mais você ama, irmão, mais você vai entrando em Deus. Aquele que me ama, eu e o Pai o amaremos, viremos para ele e nele faremos morada. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pastor, o senhor está dizendo para mim que obediência é prova de amor? Sim. A obediência é a prova de amor. Por quê? Porque ela libera a intimidade com o Pai. Se Jesus é a palavra, e se você não ama a palavra, você não ama Jesus. A obediência gera fundamentos inabaláveis. A obediência gera fundamentos inabaláveis. Obediente, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vem chuva, tempestade, vento, mazela, dão contra aquela casa, mas ela não cai. Mas aquele que ouve e não as coloca em prática é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Irmão, perceba, tem dois construtores aqui, tem duas casas, a casa é a mesma, o que muda são os fundamentos. E eu vou te falar, você não sabe qual é a casa da areia e qual é a casa da rocha, até que venha uma tempestade. Por isso é necessário o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de nada. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Por isso, sem uma provinha, sem uma tribulaçãozinha, sem uma perseguiçãozinha, sem uma calúniazinha, sem uma agressãozinha, sem uma ofensazinha, você não sabe que casa você está construindo. Diga para o irmão que está do seu lado, está falando com você. Pergunta para ele, aproveita, que casa você está construindo? Não, mas esse ano vai ser diferente, 2022 é o meu ano. Vai ser o seu ano se os fundamentos estiver na luz. Se os fundamentos estiver na luz, porque senão vai ser mais um ano de canseira e enfado. Vai chegar final do ano, você vai estar de novo atribulado, de novo endividado, de novo problemático, de novo na fila do aconselhamento, de novo na fila do psicólogo, do psiquiatra. Por quê? Porque de novo você vai precisar de toda a ajuda possível. Por quê? Por causa dos seus fundamentos. Todo
Todo ciclo, Deus te dá uma construção nova para fazer. Esse ano vai ser diferente, pastor. Eu creio, irmãos. Eu creio que vai ser diferente se fizermos coisas diferentes, se andarmos em ambiente diferente, se pensarmos de uma forma diferente, se caminharmos de uma jornada diferente. Aleluia. A questão, irmãos, não é a casa. A questão é se você sobreviverá se vier uma tempestade. Você vai sobreviver se vier uma dor, se vier uma doença. E quando eu falo em sobreviver, não estou falando em morrer naturalmente, porque morrer é lucro. Irmão, pior do que morrer é viver sem desfrutar da vida. Se ele disse, irmãos, lembra quando, cara, isso é muito forte, isso é muito importante. Lembra quando Moisés disse: eu quero te ver, eu quero te ver. Deus não se negou. Deus só disse assim, se você ler Êxodo 33, 22, Deus disse: eu vou te colocar aqui na fenda da penha, e eu vou passar. Você não vai poder ver a minha face, mas você vai ver as minhas costas. Fica aqui. Eu vou passar. Fica aqui. Tem uma ordem. Irmãos, permanece atrás da fenda da rocha. Se o mandamento é fica aqui, fica aqui. Eu sei que quando Deus está passando, dá um vislumbre na gente, a gente quer ver tudo. E Deus diz: não, fica aqui, porque isso vai te proteger, isso vai te guardar. Se você sair de trás daquilo que te protege, olhe para mim. Se você sair de trás daquilo que te protege, ou seja, aonde eu te coloquei, se você desobedecer, o que é que o Senhor falou para Moisés? Se você sair daqui, o que é que vai acontecer? Você vai? Se você sair daqui onde eu te coloquei, você vai morrer. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que se Deus me colocou ali e diz: fica aqui, não desobedece, mas Deus é a tua glória, é a tua unção, é o teu poder, é o mistério, o mistério. Se você não obedecer, até a glória de Deus te faz mal. Se Deus, você quer ver a minha glória? Fica aqui. Não, mas é a glória, a unção. Oi, a unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, o fundamento. Oh, aleluia, chacatararaia. Se você não obedecer, a unção que vinha para te abençoar, ela pode te matar. Por isso que a unção fez mal para Saul. Ela fez bem para Davi, mas para Saul ela fez mal. Porque a unção sem obediência, ela não serve para nada. O poder sem obediência, o dom sem obediência, aquilo que Deus te dá sem obediência te mata em vez de te ajudar. Você está me entendendo? Diga para o irmão que está do lado: você quer ver a glória de Deus? Então obedeça. Fica aí. Fica aí. Agora Moisés disse assim: meu Deus, eu queria ver tudo, eu não queria ver suas costas, eu quero ver tudo, eu quero ver tudo, eu não quero ver suas costas, eu quero ver Ele. Moisés, vai chegar o tempo, Moisés, vai chegar o tempo em Mateus 17, que você e Elias, ele vai subir o monte, vocês vão se encontrar, vocês três. Moisés, espera o tempo certo, você não vai ver só a glória, Moisés, você vai ver tudo, você vai ver o filho, você vai ver Elias. Moisés, fica tranquilo. Não, eu quero agora, tem que ser agora. Irmão, quem bate o pé por agora é as crianças. Pior coisa que tem é você prometer uma coisa para uma criança e dizer que é depois da manhã, que é depois de um ano. Não, ela quer agora. E eu vejo um monte de crente batendo o pé porque tem que ser agora. E o pior, sabe o que é? Que se ele não puder sair da onde Deus colocou para ele ver a glória, ele cria uma glória só para ele.
E o pior, não só ele morre, morre tudo que está recebendo dele. Você está me entendendo o que eu estou falando? É como se Deus dissesse: Moisés, você está perto de mim agora. Se você fizer um movimento errado, Moisés, você até verá coisas lindas, mas você vai morrer. Moisés, permaneça onde eu te coloquei para ver a minha glória. E Moisés, siga a instrução do pé da letra, Moisés, porque vai chegar um tempo que você vai ver a minha glória. Moisés, não arromba a porta agora, ela não vai abrir. Espera que eu abra a porta. Diante de ti, Moisés, eu vou pôr uma porta aberta que ninguém pode fechar, fica tranquilo. Se você for fiel, se você obedecer a minha palavra, se você, ainda que você tenha pouca força, mas se você guardar o meu mandamento e a minha aliança, Moisés, eu vou abrir a porta. Você não vai precisar derrubar nada, você não precisa passar por cima de ninguém, você não vai precisar ofender ninguém, você não vai precisar roubar a unção de ninguém, você não vai precisar agredir ninguém, você não vai precisar tomar a cadeira de ninguém, porque é eu quem vou fazer. Você está me entendendo? Por isso que tem muitos crentes que estão cansados da igreja, cansados da fé, cansados, para não dizer cansados de Deus. Por quê? Porque prometeram tantas coisas para eles. Deus vai te dar, esse ano Deus vai te dar vitória, esse ano eu quero paz no meu coração, e vai prometendo um monte de coisa, e não vai acontecer, porque não existe varinha de condão. Todos vão ter que viver o processo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir. Depois, quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 23 ao 26. Depois você lê. Não tem negócio. Primeiro você é menino, você é criança, depois você é adolescente, depois você é jovem, depois você vai casar, depois você vai ficar vovô, e assim vai. A vida é assim. Não arrombe portas que ainda não foram abertas para você. Viva uma vida simples no evangelho profundo. O evangelho profundo em uma vida simples. A minha pergunta é: qual é a sua razão para levantar de manhã? O que é que motiva você durante o dia? O que vale tanto a pena que você está disposto a dar o seu tempo, a dar o seu talento, a dar a sua energia, a dar até a sua vida? Você vive pelo quê? Qual é a sua razão de viver? Qual é a luz que te governa? A luz do primeiro dia, que haja e ouve, ou a luz do sol, que é onde há canseira e enfado? Qual é a luz que te governa? Qual é a luz que te conduz? Qual é a luz que te guia? O que é tão importante que te faz viver? O que é que te motiva quando você não tem mais força? Qual é a tua razão? Pastor, mas eu ando na graça de Deus. Irmãos, a graça não anula a disposição do seu coração, ela aprimora a disposição do seu coração. A graça aprimora você, aprimora a disposição do seu coração. Depois você lê Provérbios 15, 19. O preguiçoso encontra obstáculo por onde quer que ele passe, mas a vereda do justo é uma estrada plena. Pede uma coisa para um preguiçoso fazer, ele dá desculpa sempre tem uma desculpa para não fazer. É por isso que Deus não tem negócio com malandro. É por isso que todo mundo que Deus chamou estava fazendo algo, teve que deixar o que estava fazendo para ir fazer o que Deus mandou. Deus não tem negócio com desocupado. Por quê? Porque preguiça é descansar antes do serviço. Repouso é repousar, é descansar depois do serviço. Então, querida, disposição é ter um sonho. Mas sabe qual é o problema? Que a gente está tão preso na graça, e a graça é de graça. Nós somos salvos pela graça, gente. Mas a graça, ela não anula a disposição do seu coração, ela aprimora a sua disposição. A disposição, o que é disposição? Disposição é ter um sonho e acordar para executar, não é deixá-lo no travesseiro. Então, disponha o seu coração para estudar,
para trabalhar, para ter sucesso profissional. Disponha seu coração em cuidar do seu corpo, em se alimentar, em ter saúde. Disponha seu coração em buscar o Senhor, em ter vida plena. Porque, mas é a graça, eu estou na graça. Não, você pode estar na preguiça em vez da graça. Porque a graça não anula a disposição do seu coração. Meu pai trabalha e eu também trabalho. Mas por que eu ando tão cansado? Porque talvez seja o sol que te governa e não a luz que ilumina as suas obras. Amém. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo que se deve preservar, preserve o íntimo do seu coração, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que sai a disposição da vida. Mas pastor, eu estou com muita vontade de fazer. Irmão, uma vontade forte numa disposição fraca não adianta. Sabe onde é que Deus usa você? Deus usa a pessoa nos seus limites. Como é que é? Deus usa a pessoa no seu limite. Quando estás fraco, é que tu estás forte. Deus usa as pessoas no limite que elas são, pelo menos que se esforçam para ser. Mateus 25:15 diz que Deus dá o dom segundo a capacidade. Ele repartiu os dons, os talentos, segundo a capacidade de cada um. E a palavra capacidade vem da palavra dunamis. O que é dunamis? É poder, força, habilidade, poder de resistir, poder que reside em alguma coisa, pela virtude da sua natureza. O que é dunamis? Dunamis é poder que uma pessoa ou alguma coisa mostra e desenvolve isso. Não mostrou uma vez e parou, mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres, poder moral e excelência da alma, poder de riquezas que crescem pelos números, poder que consiste e baseia-se em um exército, força, multidões, influência, capacidade. Deus dá o dom segundo a capacidade. O cara passa o dia inteiro em casa deitado assistindo Netflix e diz: Deus me chamou para curar o enfermo. É porque a minha igreja não dá oportunidade. Vai no hospital. O dom é dado segundo a nossa capacidade. Sabe para quem Deus dá? Para quem está fazendo. Sabe por que Deus me usa para curar os enfermos? Porque eu oro pelos doentes. Eu não posso ver um doente em algum lugar. Posso orar por você? Pode. Às vezes funciona, às vezes não. Por quê? Porque o dom Deus deu para mim, é irrevogável. Mas Ele faz quando Ele quer. Eu ando debaixo da sua luz. Talvez eu não entenda tudo o que Ele quer fazer, mas eu faço a minha parte. Às vezes diz: pastor, como Deus lhe usa. Ou irmão, como Deus te usa. Sabe por que Deus te usa? Porque você está ativando. Você está fazendo. Você está ali movendo. Amém? É um músculo em movimento. Aleluia. Amém? O que é que Deus diz para Gideão? Vai na tua força. Ou seja, te empenha nesta tarefa, Gideão. Vai na tua força. Tem o meu poder, tem a minha luz que te ilumina, tem a minha graça que te auxilia, mas vai na tua força. Ou seja, a graça não anula o seu desempenho. A unção de Deus reveste a habilidade que Deus te deu. Mas a habilidade é tua, ela não está ela está melhor na sua humanidade. E ela não se perde se você desenvolvê-la. E ela se aprende e se desenvolve. Amém? Tem gente que não sabia fazer uma coisa, mas parou para aprender. E foi e aprendeu. E agora está desenvolvendo a sua capacidade. Então eu olho para você nessa noite e digo: vai na tua força. Amém? Onde é que Deus dá reforço? Aonde tem esforço.
Os sinais seguirão os que creem. Quem crê? Tá, mas para o sinal te seguir, fica parado aí. O sinal vai te seguir? O sinal está atrás de mim, parei. Cris, você é o meu sinal, vem cá. Cris é o meu sinal. Baita sinal. Sinalzão. Então eu estou andando, o sinal vem junto. Se eu parei, para o sinal seguir, eu tenho que estar em movimento. Obrigado, Cris. Se o sinal seguir, eu preciso estar em movimento. O problema é que eu recebi um dom, e aí eu não funciono, porque eu tentei 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e não funcionou. E por que Deus não permitiu que funcionasse? Porque você ia roubar a glória. É para brilhar a tua luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai que está no céu, e não você. Você é um Zé Mané que ora pelos outros e às vezes está com dor de cabeça. As pessoas vão na sua conferência, elas são curadas, e você vai dormir com dor no estômago. Comeu que nem um doido. Você vai pregar e diz: cara, não estou legal. Alguém tem uma Neosaldina? Que eu não estou legal. Aí você pega o microfone e diz: quem está doente? Aí você acabou de tomar uma Neosaldina ali atrás, na salinha de trás. E aí, porque você tomou a Neosaldina, você fica pensando assim: eu não posso orar pelos doentes, eu não tenho legalidade. Mas não é pela sua capacidade, é pela capacidade dele em você. Por quê? Porque eu acredito que ele me deu uma habilidade, uma capacidade para usar para ele. O fato de eu tomar uma Neosaldina antes de pregar no culto de milagres não significa que ele não pode fazer milagre para as pessoas porque eu tomei uma Neosaldina. O meu poder se aperfeiçoa não, bate palma direitinho, gente. Por favor. A unção reveste a tua habilidade, mas a habilidade é tua. Se você olhar uma coisa, você vai se surpreender. Nenhum dos evangelhos Jesus fala do espiritual. Em nenhum dos evangelhos. Quando Jesus trata no evangelho, ele fala de pessoas. Jesus fala da vida, fala de arrependimento, fala de como ser pai, de como ser mãe. Paulo também, de como ser filho, de como ser sacerdote, de como ser amigo. Fala da sua humanidade. Deus, quando se dirige a alguém, ele se dirige com um propósito. E a gente tem costume dizer: não, Deus é mistério, mistério. A gente quer esconder Deus atrás do mistério. O mistério é para Deus, mas a revelação é para mim. Deus quer se manifestar, aquele que me ama, eu e o Pai o amaremos, viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. Porque é muito mais fácil eu tratar Deus de mistério, porque um Deus de mistério eu não preciso obedecer muito. Porque Deus não fez, porque Deus não, porque Deus é mistério, né, irmão? Mistério. Deus é um Deus de revelação, irmão. Deus não quer se esconder, Ele quer se revelar. Mas Ele quer se revelar para quem está obedecendo, não é para quem está se expondo e se exibindo. Ele quer falar para quem está obedecendo, não para quem está se exibindo. Deus se dirige com uma promessa que está firmada na aliança. A bênção da promessa está presa na bênção, na obediência da aliança. Jesus, minha pergunta é: Jesus foi na sinagoga escolher alguém para o ministério? Quando Jesus pisou na terra, Ele disse: eu vou lá naquela sinagoga que tem 2 ministros lá, eu quero usar eles. Não. Sabe quem Jesus pegou para o ministério? Ele escolheu pessoas que faziam na vida.
Ele foi na vida. Ele foi pegar um cara que estava coletando impostos. Ele foi pegar um cara que estava pescando. Ele foi num barco dos dois irmãos que estavam consertando a rede junto com o pai. Ele foi pegar gente que estava na vida, porque eles estavam fazendo. Hoje nós fizemos diferente. Nós escolhemos pessoas na igreja, mas que não fazem nada na vida. A aprovação de Deus, irmãos, é para quem está fazendo alguma coisa na vida, não é para quem está fazendo alguma coisa na igreja. O senhor está dizendo que eu tenho que arrumar um emprego? Não, não é isso que eu estou falando. Presta atenção. Eu estou falando que você tem que dar testemunho na vida. Nós estamos indo na sinagoga escolher pessoas para o ministério, mas que não fizeram nada na vida. Quando um menino chegou com queijo, com pão, com passas para levar para os seus irmãos, uma funda pendurada no pescoço, ele viu um gigante gritando. Ele disse: ninguém vai fazer nada com esse cara, porque naquele exército não tinha coragem, não tinha soldados. Tinha um exército, mas não tinha guerreiros. Você está entendendo? Era um exército, mas não tinha guerreiro. Aí chega um menino de fora, obediente a pai. O pai disse: meu filho, leva, pai. E levou. O pai chegou lá com o queijo, com a uva, chegou lá com os pães e foi trazer comida para os irmãos. Ele não foi brigar com ninguém, ele não foi lutar com ninguém. Mas quando você anda na obediência, a tua obediência te conecta com o teu propósito. Saul foi atrás das mulas do pai que se perderam, voltou para casa rei. Você está me entendendo? Aquele menino chegou e disse: ninguém vai derrubar isso, ninguém vai fazer nada. Esse cara está gritando: quem é esse cara? Daí ele olhou e disse: meu Deus, ninguém vai fazer nada. E os irmãos dele disseram: o que você quer? Quer aparecer? Ele disse: não, eu só vim trazer queijo para vocês. Ele disse: ô rei, eu derrubo esse cara para o senhor. Eles olharam e disseram: não, menino, você é menino. Ele disse: não, mas eu já matei leão, eu já matei urso. Isso aí para mim não é nada, não. Mas ele, você viu o tamanho dele? Quanto maior, maior o tombo. Deixa comigo. Irmãos, a sua obediência te conecta com o teu propósito, querido. Por favor. Deus trata o homem. É assim que Deus trata o homem. Jesus não escolheu ninguém nas sinagogas, Ele escolheu na vida. Ele pegou gente que estava na vida fazendo, trabalhando. Amém? Amém. Ele pegou gente na vida, irmão. Olha para os apóstolos de Jesus. Gente que tiveram que deixar alguma coisa para trás. Deixar alguma coisa para trás. E quando tentaram voltar, disseram: não, irmão, vai fazer alguma coisa na vida. Você tem que fazer algo na vida. Para a gente ir embora feliz. Então, se eu acho que Deus me chamou, acho. Quem que você acha que Deus chamou aqui? Todos. Você acha que Deus chamou eu também? Chamou. Agora você precisa saber por que Deus te chamou. Não tem a ver com você. Não tem a ver com você, irmãos. Abra sua Bíblia comigo para a gente terminar e ceiar. 2 Samuel capítulo 5. Segunda Samuel capítulo 5. Segunda Samuel capítulo 5. Aleluia. Eu sinto que está caindo correntes. Eu sinto barulho de corrente caindo, irmão.
Eu sinto barulho de cadeado abrindo, assim, sabe quando vai clac? Eu estou sentindo que Deus te pegou, você entendeu. Deus vai mudar o seu comportamento. Eu estou falando para homens que querem mudanças, mulheres que não querem mais ser as mesmas. Eu estou sentindo mudança. Você vai ver. Todo mundo que está disposto a ser transformado, Deus vai transformar. Se eu quiser, Deus quer também, meu irmão. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 5 e versículo de número 12. Entendeu Davi que o Senhor a confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu. Entendeu Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Sabe por que Davi ia para as guerras e quando trazia os despojos repartia com todo mundo? Porque ele sabia que Deus estava dando êxito para ele por causa do seu povo. Sabe por que Deus te levantou? Te deu ministério, te deu empresa, te deu sabedoria, te deu intelectualidade, te deu inteligência, te deu uma condição que às vezes você fica pensando, cara, eu era um, meu Deus do céu, eu não sabia fazer nada, agora eu estou fazendo coisas. Sabe por quê, Liz? Por causa do povo. É por causa do povo. Então eu não posso usar o povo para mim, porque o meu êxito é por causa que eu sirvo o povo. Então o povo não é meu, o povo é dele. Meu é só as obras que eu faço debaixo da luz, com a capacidade que ele me deu, com a intelectualidade que ele me deu, entendendo que o que eu faço, ainda a glória não é minha. O povo vê o que eu estou fazendo, aí eu saio da frente e eles glorificam o Pai que está no céu. Você está me entendendo? Quando você entender que Deus está te dando dinheiro por causa do povo, que Deus está te dando capacidade por causa do povo, que Deus está te dando fama por causa do povo, que as coisas estão acontecendo na sua vida por causa do povo, não é por causa de você. Sabe o que vai acontecer? Isso vai te proteger. Isso vai te proteger. Porque o dia que você parar de produzir, o azeite para de correr. O dia que acabar as vasilhas vazias ao seu redor, que não tiver mais uma vasilha vazia para você despejar nada nela, o azeite para. E daí você grita, traz mais vasilha, acabou as vasilhas. Então o azeite parou de correr. Sabe o que é que mantém você fluindo na unção? É as vasilhas vazias que correm para perto de você. Sabe o que é que mantém você vivo na unção? É as necessidades que você abastece, são as pessoas que você ajuda. Sabe o que é que mantém o seu bolso cheio? É a generosidade com o que você dá. Sabe o que é que mantém você mergulhado nas escrituras? É porque Deus sabe que pode usar a sua boca. Você está me entendendo? Alguém está dizendo, eu estou entendendo. Quando eu entendo que é por causa do povo, eu não vou tomar glória para mim, cara. Eu não vou roubar glória para mim. Eu não vou tomar o lugar que não é meu. Esse lugar é do Senhor. É do meu Senhor. Esse lugar é dele. Eu vou entender.